gurias! Sejam muito bem-vindas para nossa segunda temporada do Mate Papo. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Keilly Marques, que vai nos contar muito sobre a história dela, que é especial no sentido de trazer muito da resiliência, dos recomeços, do se reinventar, que nós mulheres a gente está tão habituada, mas é tão interessante ver essas histórias de inspiração e ver que sim, a gente pode recomeçar várias vezes na vida. A Keilly vai se apresentar, claro, muito melhor, mas já passou por vários estados, vários países. Atualmente atua como criadora de conteúdo e marketing digital, mas tem uma história fantástica de diversidade. Eu sou a Fabi Denis, a irmã caçula. A gente inverteu a ordem da apresentação, eu já me perdi. Eu sou a irmã caçula, passo a bola para Ju. Então eu sou a Ju Denis, como vocês sabem, então bem-vindos a mais um episódio do Mate Papo Podcast, segunda temporada, como a Fabi disse, com essa nossa convidada, a Keilly Marques, super especial, que eu conheci há alguns anos aqui em Barcelona. Então, como a Fabi disse, a gente vai conversar sobre a história dela, sobre toda a evolução e toda a dinâmica de vida que é muito inspiradora, que certamente vai inspirar muitas de vocês assistindo esse podcast. A Keilly hoje mora em Praga e ela, como ela disse, ela é criadora de conteúdo, marketing digital, mãe de 2, casada com um atleta que hoje ela vai explicar um pouco mais de como é que é essa dinâmica e muito interessante, mas muito legal que ela chegou aqui em Barcelona há alguns anos, eu não sei exatamente, inclusive, como jogadora de vôlei. Então ela tem uma história muito legal de atleta, de esposa, de empresária, de mulher e inspiração para muitos seguidores, que inclusive tem uma conta no Instagram com muitos seguidores, muito ativa e com muitos seguidores super engajados, né, Keilly? Tu quer te apresentar então um pouquinho pra gente? Bom, meninas, muito obrigada por me ter no podcast de vocês. É a primeira vez que eu estou escutando sobre isso. Estou super feliz por você, Ju. Parabéns. Obrigada. É uma boa iniciativa. E, na verdade, acho que vai ser super bem, porque eu tenho muitos Paulos do Brasil, a ver se as pessoas vão se sentir mais, né, conectada e, através disso, conhecer um pouco mais também do trabalho de vocês. Legal, Perfeito. legal. Então nos conta um pouquinho. Nos conta um pouquinho, então, como é que foi tu chegou aqui em Barcelona, que hoje eu tô em Barcelona, né? Como jogadora de vôlei, não foi isso? Então, eu comecei o vôlei bastante tarde, né? Porque eu sou da Bahia e daí minha mãe era super louca, ela ia viajando, trocando de cidade. Eu vivi em 11 cidades diferentes do Brasil. Uau! E daí, quando eu tava para fazer 13, 14, eu queria muito ser modelo na época, muito, muito. E daí fui para viver em Florianópolis. Na verdade, era o continente, São José. A gente entrou em São José. Mas a ideia era Floripa, mas a gente terminou ficando em São José. E daí tinha o vôlei do lado da nossa casa. Eu falei assim, vou provar, porque todo mundo fala, né? Esquecer alto, quer emagrecer, é esporte. Era basquete e vôlei. Eu falei assim, basquete não, vôlei. Eu via mais feminino. E daí eu fui tentar no vôlei, assim, me encontrar, de perder peso, de crescer algo, né? E terminei me apaixonando pelo vôlei. Só que eu, na época, já era muito maior de idade. Já tinha 14 e as meninas no vôlei começam a técnica a partir dos 10 anos. Então, assim, eu tava bem atrasada. Mas era uma coisa que eu amava muito. E do vôlei, eu comecei... Aí daí eu saí da quadra, porque eu era baixinha pra quadra. Aí fui pra areia. Aí da areia surgiu a oportunidade de eu vir para Espanha, para Barcelona. E seria voltar para a quadra. Eu falei assim, é agora? Então, tipo assim, eu tinha essa vontade de voltar. Mas eu nessa época eu já estava com 17, 18. Então, para mim era tipo assim, era a última oportunidade dentro do vôlei. E eu cheguei em Barcelona com esse espírito, né? Porque eu estava até falando com um rapaz ontem que eu conheci, que ele, a mesma história assim como eu, que ele era jogador de futebol, a gente falando isso. A gente tem mentalidade brasileira muito dura para esportistas. Se você chegar aos 19, 20 anos sem um contrato profissional, você é considerado que não chegou, que você fracassou como esportista.
E isso é uma vergonha. Então, assim, se você é brasileiro, esportista que nos está vendo agora, deixa eu te contar, isso é uma vergonha, isso é mentira, tá? Há muita possibilidade e é bom que, justo onde a gente estava falando, eu e o rapaz, esse se chama Thiago, que você não precisa querer jogar sempre na primeira liga. Você tem uma oportunidade de jogar na segunda liga. E se você joga lá bem feito, daí as pessoas te vão ver e daí você vai crescer. Mas enfim, no meu caso, como eu cheguei com essa mentalidade, eu falei assim, bom, eu gostei muito de Barcelona, gostei muito de viver na Europa. A nossa realidade faz 20 anos atrás era muito diferente de hoje. Era uma cidade super tranquila. Você saía, você voltava. Eu voltava para casa caminhando às 5 horas da manhã. Imagina. Imagina! Hoje em dia você não pode fazer isso. Eu ainda faço isso aqui em Barcelona, ainda faço, mas é verdade que mudou bastante. Eu tô aqui há quase 10 anos e já noto bastante. Imagina 20 anos atrás. Meu Deus, não consigo nem imaginar. E meu irmão, na época, que também jogava vôlei, ele veio 1 ano depois de mim. E daí a gente saía de festa e tal, né? Jovenzinhos, aproveitando a vida e voltávamos caminhando para casa, assim, para baixar Que delícia! E daí foi uma dessas festas que eu conheci meu marido. Na época, né? Eu tava solteira, ele tava complicada a vida dele, mas enfim. E daí a gente se conheceu e 1 ano depois eu não tinha muito decidido o que eu ia fazer, mas não ficava dando larga nele. E 1 ano depois a gente voltou a se encontrar, porque já estava assim, eu já tinha decidido na minha cabeça, não vou ser mais atleta, vou ter que buscar outra coisa da minha vida, mas já não quero voltar mais para o Brasil, porque a estabilidade que a gente encontra, você sabe, Jorge, a estabilidade que a gente encontra na Europa é muito melhor, é muito melhor. E hoje se você trabalha bem decentemente, que é uma coisa que no Brasil, o brasileiro sofre muito, é que o teu salário você pode ir comprar uma coisa à vista na hora que você quer. Você tem a possibilidade de pagar tudo à vista, não ficar... E isso para mim abriu muito assim a cabeça de falar assim, a economia é diferente, Sim, te trouxe muito mais. Te trouxe muito mais oportunidade, qualidade de vida, crescimento, me trouxe a educação financeira, né? Que a gente não tem no Brasil. Não temos, Brasil é verdade. Tudo, viver agora. Não existe isso de guardar, porque você não consegue guardar, né? Você gasta, você trabalha para viver praticamente. E eu acho que no Brasil também, se a gente olhar para a história recente econômica, a gente já mudou tanto de moeda há pouco tempo, já mudou tanto de inflação, que realmente fica difícil ter essa provisão, né? Há 20 anos atrás era muito diferente a estabilidade econômica. E realmente também não recebemos esse tipo de educação, então, com toda certeza. Mas, Kelly, eu fiquei super curiosa para saber qual é a tua altura. Porque, para quem está nos assistindo, o baixo do atleta é bem diferente do baixo da mulher comum, né? Não te creio, eu tenho 1,68 m. Exato. Sou baixinha. Não, pro esporte. Mas a média da mulher brasileira é 1,65 m, né? Da mulher brasileira, se eu não me engano, eu acho que é até mais baixa. Eu acho que é até mais baixa, exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu falo com a minha mãe que a gente bateu o recorde, eu e meu irmão, porque meu irmão tem quase 1,81 m e algo. Mas assim, minha mãe é 1,5 m de mãe, a gente chama ela 1,5 m de mãe. Meu pai tem 3 centímetros mais que ela, ou seja, eu cresci 10 centímetros mais da altura deles. Então, se a gente for falar geneticamente, eu consegui dar um estirão mesmo, sabe? Exatamente. E meu irmão ainda mais, né? Quase o dobro. Nossa! Então, foram bem alimentados quando eu era criança. Não, eu acho que foi o que foi mesmo foi a questão, na hora que a gente estava no desenvolvimento de crescimento, a gente conseguiu, que foi aquela coisa que eu queria ser um modelo, eu queria crescer, então eu fui nadar, eu fui correr, eu fui fazer o vôlei, e isso na hora do estirão que você tem te ajuda a crescer mais. O esporte, se você tem uma possibilidade genética, e a alimentação também, né? E dormir também. É uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Quer crescer? Dormir. É verdade. Exatamente, dormir, é porque verdade. O esporte eles já fazem, né? Comer também. Que é uma das coisas que a gente em casa, a gente cuida muito da alimentação.
Mas eu falo, dormi. Mas é verdade, Ele tem razão. não, graças a Deus. Mas e daí voltando, então, daí depois tu encontrou, então, o teu marido, virou teu marido depois, então, e daí tu acabou decidindo ficar e decidindo ter, né, uma coisa séria com ele, casar. Como é que foi essa história daí? Não foi bem assim, tipo... Aí a gente começou a se conhecer, daí eu já estava buscando o que eu ia fazer da minha vida, daí tinha que fazer um curso de tênis para poder conseguir os papéis como estudante de tênis, daí depois do papel de estudante, porque eu sou muito mexida, eu não fico parada num lugar, sabe? E eu falei assim, quiser eu vou para Londres, estudar Londres, daí eu posso fazer alguma coisa também. Eu era assim, se aqui não der certo, não passa nada. Porque como eu já tinha colocado o vôlei atrás de mim, eu falei assim, agora eu vou para onde eu for. Mas daí, claro, a relação foi ficando mais forte, ficou mais séria. E daí a gente começou a se envolver mais, mas isso a gente já fala assim, a gente já tá junto 3 anos, sabe? Uma coisa assim, pouco a pouco, de realmente não... Os Não 2 primeiros apressou. anos a gente não sabia nem se ia funcionar. Aham. Não, eu não fazia plano assim, amanhã eu vou estar com ele. Ao revés, meus planos eram sempre tipo assim, bom, se amanhã não der certo, eu já tenho um segundo Um plano plano, B. sabe? E ele é Então, espanhol? mas também eu nunca. Hã? E Ele ele é é. tcheco. Ele é Por isso que a gente tá em Praga agora, ele é de tcheco! República Tcheca. É daqui, é de República Tcheca ele. E que isso é outra Mas coisa muito legal na Mas ele ele é é Europa, um tcheco né? atleta, muito diferente, é um tcheco muito diferente. é mais internacional, né? Mas é que porque ele é atleta também, né? Então, o, Ele antes tinha vivido nos Estados Unidos 4 anos, que ele fez universidade lá. Aí de lá foi para Itália. Aí, então, assim, já saí um pouco da República Tcheca também, já vivi outras culturas, outras coisas. Daí também faz a gente abrir a cabeça, né? Qualquer sim. pessoa que viaja muito, você termina abrindo mais a cabeça para cultural, né? Com E foi certeza. coincidência? É bem Tu diferente do conheceu um conhecer. atleta ou. Cara, foi muito diferente, porque na festa, um amigo dele que veio falar comigo, e era um alto, assim, e era muito snob. Ele assim, eu jogo basquete. Aquelas coisas, né? Eu falei assim, que legal, eu jogo vôlei. Tipo assim, e que, sabe? Sim. Eu era muito assim, e que? E daí eu acho que comigo ele viu que não ia rolar, e o pobre lá do Lubos estava do lado, assim, só rindo. E aí, né, tipo assim, só tô aqui, tipo assim, enganjando com o meu amigo e tal. E daí eu comecei a falar com ele, porque daí eu achei ele mais tranquilo. Eu falei assim, pra amizade. Quando eu conheci o Lubos, era como assim, tipo, amigo, né? Não era... Eu sempre gostei de falar com atleta, pessoas do meu meio, porque se comunica melhor, a gente se compreende melhor. Mas o meu inglês era horrível. Eu não tinha inglês nenhum. E daí ele falava assim, você fala em castelhano que eu compreendo e eu falo inglês, que daí eu compreendi o inglês mais do que eu falava. Foi uma negação, mas enfim. E daí a gente trocou de telefone, porque ele falou assim, se você quiser entradas, você me escreve mensagem. Eu falei assim, claro, quem não quer entradas para um partido de basquete na Espanha, né? Eu falei assim, claro, e não sei o quê. E daí ficou, foi assim, a primeira vez que a gente se conheceu foi assim. E daí depois ele me enviou mensagem, gostei muito de ter conhecido você, quer um café? E eu, não, tô em La Corunha. E eu não tava. Então, tipo assim, foi um ano, mas foi o meu ano que eu tirei sabático. Eu falei assim, não quero conhecer ninguém, não quero ficar com ninguém, porque eu tava naquela decisão do vôlei, né? Eu saí do vôlei, o que é que eu vou fazer da vida? Então, eu falei assim, me envolver com uma pessoa agora, quando eu tenho uma vida toda de cabeça para baixo, e dá igual, né? Porque a gente, emocionalmente, assim, termina se apegando a qualquer coisa quando a gente está se sentindo, como se diz isso, assim, Vulnerável, né? Mas carente, super né? madura, né, da tua Exatamente. parte até de ter essa Mas é que eu me consciência conheço. também. Olha, não, mas é que tu era nova, né? Tu tá falando de quando isso. Eu tô Quando eu tinha calculando na minha 19 cabeça, é isso anos. que eu ia dizer, uns 19 19, 20, anos. né? Então, super nova. Tá, não é tão nova assim, mas assim, nova o suficiente para não ter essa maturidade e essa Mas é que clareza. mas é que dói quando você. Não dói quando a gente sabe o que é que a gente quer, e daí o nosso sonho vai, tipo assim, você fala, cara, não vai ser realizado, então tem que buscar outra coisa, né? E eu tava mais preocupada nesse sentido, assim, o que é que eu vou fazer agora da vida? Porque a Sim. gente também, quando chega num. Não é fácil quando a gente chega em outro país que não é seu. É falta de papéis, falta de apoio,
né? Você não consegue os papéis fáceis, você não consegue fazer as coisas fácil como você quer se você não tem os papéis. Então, tudo isso complica. Aí você começa a pensar, o que eu vou fazer para conseguir papéis? O que eu vou fazer para continuar aqui? Você tem papéis até tal data. Se essa data passa, você vai ter que voltar. E eu não queria voltar. Então, tipo assim, tudo isso não é fácil. As pessoas só falam Sim. assim, foi fora do Brasil, tá rica, não sei o quê, mas ninguém sabe o processo. Sim, é Isso é bem desafiador, né? legal, bem Mas tu legal de tinha. se falar sobre isso, eu acho. Que é justamente essa, né, como que tu foi conquistando esses steps de quem vai morar fora, né? Porque muita gente desiste nesse meio do caminho, né? Muito, porque é difícil e tem gente que consegue mais rápido. E eu fiz todos os steps bem pouco a pouco. Foi bem difícil, assim. Graças a Deus, minha mãe na época tinha uma condição financeira que ela podia ajudar eu e meu irmão na época, mas é, na Espanha, por exemplo, para brasileiro, quando você vem como estudante, você tem que estar 3 anos como estudante. A partir do terceiro ano é que você pode pedir trabalho e estudante, mas você só pode trabalhar 6 horas. Uhum. E na Espanha, você trabalhando 6 horas, você não paga o aluguel. Então, tipo assim, era coisas bem difíceis. Daí tinha que compartilhar piso com outra pessoa para poder, né, chegar. Então, são steps bem duros mesmo. E Uhum. daí, depois de, acho que um ano você trabalhando, aí você já pode pedir para mudar para o trabalho. Aí, quando você tem um ano de trabalho, daí você já pode pedir para mudar nacionalidade ou conseguir a de 5 anos. Residência, né? Então, tipo É, assim, o processo é bem duro. E eu fui no processo bem. Então, assim, eu tô falando que quando meus documentos realmente ficaram prontos, que eu podia, assim, me aliviar, porque cada ano você tem que fazer o processo, né? Você tem que renovar todas as coisas. Uhum. Eu tinha 24, hum. imagina. Mas tu tinha, isso é muito legal, porque na verdade, olha só quanta clareza, né? Isso que é muito legal, porque tu veio pra cá já determinar, já veio numa oportunidade, tu viu como uma oportunidade de fazer alguma coisa, já que não tinha dado por um lado, modelo, não sei o quê, tu foi como, né, atleta, jogadora de vôlei e tal, bem legal. E daí quando tu viu que aquilo de repente não ia dar muito certo, porque, enfim, várias razões, imagino que teve muitas coisas, desafios e tudo mais, mas tu tava com muita clareza de que voltar pro Brasil tu não queria e tu pagou o preço Não, que precisava pagar, né? Que era se esforçar, se virar, fazer o que precisava ser feito. Mas olha só que legal, porque tu tinha muita clareza e muita determinação e muita resiliência, porque tu veio por uma razão, não deu. Tu tentou outra e assim tu foi indo até tu conseguir o que tu trabalhando, quis, o que tu queria, né? Tu não desistiu do que tu queria por causa das dificuldades que foram se apresentando. Ao contrário, tu foi te adaptando, te reinventando, talvez, mas tu foi até conseguir o que tu E, e, eu, queria. e, e eu creio assim que muita gente tem isso que você está falando assim de dentro, que tem essa força. Por exemplo, minha mãe é uma guerreira, eu acho ela muito guerreira. Mas essa parte eu dou muito graças a Deus ao esporte, sabe? Que é uma da coisa de esporte, que é a disciplina e Disciplina. você Ah, não desistir. Então você continua trabalhando. Hoje você perdeu um jogo, mas você não está treinando para ganhar esse jogo, você está treinando para ganhar na vida, num campeonato. Então, tipo assim, cada step para ele, entendeu? uhum. Então, é uma das coisas que eu agradeço muito de o esporte ter feito parte da minha vida justo no momento que a gente cresce como pessoa, né? Que é dos 14 aos 18 anos e faz isso. Faz você uma pessoa melhor para o futuro. Com Aham. certeza. Não, com Porque o certeza o esporte esporte traz muito disso. nos prepara para frustração, né? Para resiliência. E hoje em dia, eu acho que ele é ainda mais relevante para os jovens de hoje, que nem esperar o horário do desenho precisam mais, né? Na nossa época, passou o horário do desenho, próximo dia, e tal. Agora é tudo tão rápido que essa frustração fica ainda mais importante para justamente isso, formar o caráter, formar qualidades que vão ser vitais para a vida, né? Pois é, pois é. E é uma das coisas assim que. E daí entrando na parte digital do tema, assim, que eu, tipo, claro, eu consegui meus documentos já feitos nos 24, mas ao largo do tempo eu e o Lubas a gente já tinha uma relação mais fixa, mais né, Estável. estável, e Aham. a gente já sabia o que a gente queria um do outro. Então, assim, tipo, pra mim foi assim, depois dos
3 primeiros anos já foi assim mais tranquilo, assim, as coisas vai vir, sabe? Pouco a pouco, não vou estar sofrendo. Mas eu já sabia que queria estar junto, né? Já tinha uma pareja estável, já tinha uma pessoa que estava comigo, e aquelas coisas, e vai mudando. E o que me doía realmente era, tipo assim, ainda eu não me encontrar como pessoa, assim, tipo, não saber o que eu queria da vida, sabe? Porque o esporte te deixa um hueco, um buraco muito grande dentro do coração, né? Você não se encontra. Apesar de eu ter feito muitas coisas ao largo do tempo, assim, fazer Sim. muitas coisas. E daí, quando a internet chegou com do Instagram, com das redes sociais, as coisas mudam, né? E era uma coisa que eu tava falando com meu marido outro dia sobre isso. Eu falei assim, se eu tivesse a cabeça que eu tivesse hoje, eu já estaria fazendo outras coisas, sabe? Eu já estaria fazendo... Eu falo assim, eu perdi bastante tempo em umas coisinhas para chegar ao ponto de hoje. Mas tudo é um processo também, né? Claro, Você faz você parte da aprende no caminhada. processo. Exato, faz parte da caminhada, não adianta, né? Tem certas coisas que a gente demora mais para se dar conta, tem certas coisas que a gente demora mais tempo para aprender e tudo bem, né? Isso E faz os filhos parte. ajudam você também a voltar ao caminho, sabe? Ajuda. Por Exato. exemplo, eu antes dos meus filhos crescer e fazer esporte, porque eles fazem esporte assim, né? Aquela coisa, você leva ali para piscina, não sei o que, mas não é nada sério, porque você não sabe o que vai passar do futuro. Mas até então, assim, tipo assim, não tava muito envolvida, não. Aí quando minha filha começou a jogar vôlei mesmo, que ela falou assim, eu gosto, eu quero, ela falou assim, então vou começar a trabalhar. Daí você começa a ver muitas coisas que faltam ao redor das crianças. E até dentro de casa mesmo. Você fala assim, olha, aí começar a abrir o olho para isso. Né? Em relação ao que a gente estava falando de crescimento, de dormir, de não sei o quê. Quantos pais falta boa informação do que dar aos seus filhos para ir antes do treino, dia de jogo, o que comer, que horas tem que dormir, que tipo de exercício tem que fazer. E era uma coisa que eu estava falando com meu marido, que eu comecei a fazer eu fiz um curso de nutrição ano passado e terminei ele em 6 meses. Esses cursos de internet prático, com certificado pré-profissional, né, que você já pode trabalhar, mas eu não queria ele para trabalho, eu queria para informação mesmo meu, sabe? É uma das coisas que eu falei assim, se eu vou falar do tema, eu quero me aprofundar mesmo, não só falar. E Sim. daí eu tava falando com ele, eu tô terminando agora o estudo de, como se chama? Personal trainer. E também foi uma coisa que, tipo assim, eu comecei a treinar os meus filhos nos Estados Unidos um ano atrás, quando a gente acabou de vir dos Estados Unidos, tá? Antes de Praga, a gente estava 2 anos nos Estados Unidos, eu tinha firmado lá, cerca de Chicago. E daí, claro, perdeu o trabalho nos Estados Unidos e na Espanha, né? Você não visa, você tem que voltar para casa. Tá. Não, só para contextualizar que tu tava porque tu foi para lá porque o Lubos estava sendo coach, né? Ou não? O Lucas é treinador agora, ele deixou a carreira. Eu já treino já faz 10 anos. Já. Tá. Quando ele terminou de jogar, ele falou assim: eu não sei o que eu vou fazer, eu vou jogar padel. Eu falei assim: que jogar padel o quê, rapaz? Vai ser treinador. E é assim, né? A Treinando em casa. mulher dá uma direção boa pro homem, né? É importante nosso papel aí. A sabedoria feminina. Ele tava no plano assim, de agente, de fazer uma coisa mais personal. Eu falei assim, não, vai. Eu falei assim, ele é muito nervoso e ele gosta, a vida dele é esporte. A vida dele é esporte. Eu sempre falei para ele, eu vejo você como muito bom treinador, assim, a nível altíssimo. E graças a Deus ele tá indo pouco a pouco, chegando lá. E daí uma das ideias era a gente ir para os Estados Unidos e eles conseguir fazer a carreira dele em treinador lá, né? Infelizmente, com o tema de visado e de green card, tudo isso não foi possível. A gente teve que voltar para casa. Sim. Mas quando a coisa passa, a gente fica triste, a gente se revolta com o mundo, né? Só ver, meu Deus, e agora e tal. Mas a gente chegando aqui em Praga, as coisas deu bastante certo, graças a Deus. Primeiro mês ele treinando como primeiro treinador da equipe, que é uma equipe pequena, ainda está crescendo. Já ofereceram a ele trabalho na seleção e ele agora é treinador da seleção de República Tcheca, né? Uau, que legal! Que legal! Que legal! Então, no basquete, né? Agora ele já está trabalhando
No Porque eu basquete, acho que não sei se semicondutor no ficou tão basquete. claro qual era o esporte dele. Mas, e Ele é outra, né? basquete. Olha que experiência, né? Bem isso, na hora que a gente tá vivendo, sempre um pouco mais dolorido. Mas se a gente olha no retrovisor, e isso fica dica para várias coisas na nossa vida, né? Quanta experiência teus filhos tiveram com esse tempo nos Estados Unidos? Quantas experiências vocês tiveram? O quanto essa experiência foi importante para vocês estarem colhendo esses frutos aí na República Tcheca, né? Não é nem pelo o fruto de colher, não. Acho que o caráter do Lubos e a maneira como ele treina fala muito dele, porque ele já era treinador do Sub-21, do Uhum. Sub-23, e eles ganharam o ouro 2 anos atrás, nas Olimpíadas Estudantes, incluso contra o Brasil. Eles Ah! ganharam E contra daí, o como é que Brasil. foi? Doeu lá, vai, marido, mas não, como assim? Mas esse último verão, o Brasil conseguiu fazer revanche e daí ganhou dos tchecos, Ah, tá? quando ele não Mas era ganhou. mais o treinador, né? Que fique Não, não, bem claro. ele Aí tava tá. como treinador. A gente foi pra Ah, Alemanha. Eu cheguei dos Estados Unidos e fui direto pra Alemanha ver ele lá. E ah. daí conheci o pessoal do Brasil, super gente boa, o pessoal. E daí ele fez assim, a gente perdeu de poucos pontos, acho que foi 3, 4, algo assim. Tava super igualado, super igualado. Mas olha que Mas legal também, tu vindo do esporte, querendo ou não, por mais que tenha sido talvez uma carreira rápida, como tu mesma disse, até por causa dessa coisa cultural brasileira, uhum. realmente, talvez, né, de achar que tu já estava muito velha, ou enfim, o que for. Mas tu tem muito interesse pelo esporte, o teu marido, obviamente, também. E olha só, agora a tua filha é a mais velha, né? Qual a idade deles? E o teu É, filho mais novo também tem esse interesse, porque vocês estão todos assim muito envolvidos, claro, com o esporte, né? E eu acho isso tão legal. pois é, a minha filha tem 14. Ela começou a jogar vôlei com 10, mas é aquele vôlei feio, né? Que a gente fala assim, vôlei de escola. E daí, e daí quando a gente foi para os Estados Unidos, do 11 ao 12 foi quando ela fez o boom dela. E daí ela deu uma progressão. E do 12 pro 13, aí eu falei assim, não, Ellen, se você realmente quer isso, a gente vai ter que melhorar outras partes. Vamos começar a trabalhar o físico, trabalhar um pouco de peso. Porque, assim, as crianças hoje em dia não têm assistência física. As pessoas pensam os 10 anos não pode pegar peso, porque senão vai parar crescimento, não sei o quê. E isso é mentira, tá? Já foi comprovado cientificamente que é mentira. A criança, o que ela não pode fazer é pegar muito peso, né? Que é tipo assim, você não quer transformar em um monstro, você tem que estar Sim. trabalhando. Você tem que trabalhar a nível de fibra, de tonificação, não de musculação para virar, né, o Hulk. Uhum. Então, O mas Hulk. principalmente mas é que eu já vi muitas crianças na internet que tá todo tribal, gente, isso é ruim. Sim. Mas uma criança que realmente está começando atleta e crianças de 11, 12 anos que treina 4 vezes, a gente está falando de treinamento de basquete ou vôlei ou futebol 4 vezes por semana, essa criança tem que ter um apoio físico sim ou sim, sabe? Uhum. Uhum. Porque você pode dar um esguinche, não sei como se diz esguinche em português, no É uma cotovelo, torcida. Aham. na torcida. Pode ter uma Se você não lesão, tiver. né? Se tu não tá com a musculatura fortalecida, tu pode te lesionar com mais facilidade, né? E o músculo, querendo ou não, não está ainda motorizado, né? Preparado. Então, Mobilidade. Aham. a mobilidade não está ainda preparada. Então, com o treinamento físico ao lado, ajuda muito. Hum. E Destabiliza, daí né? agora, então, Realmente. ela tem bastante Vocês têm vontade. filhos também, né? Tu tem 3 ou era 2 meninas? Eu tenho duas meninas, uma de 12 e uma de 14 também. A mais velha, 14, vai fazer 15 já agora em maio. Então tá bem nessa idade aí. Inclusive, o meu marido, na verdade, originalmente, ele é formado em educação física. Ai, que legal! Então ela vai na academia com ele. Inclusive, não pode, né? É porque a minha filha é muito grande, então não parece que ela tem 14 anos. E ela vai na academia com ele, e claro, E ele guia ela, uma, mas na nossa desculpa academia. falar, mas é uma estupidez essa regra que é de Mas só verdade. pode a partir dos 16 anos na nossa academia. Só que como ela vai com o Luciano e ela é Eles não grandona, vão. e o Uhum. Luciano conhece os professores e tal,
Então, ninguém perguntou a idade dela. Se eles olharem no sistema, eles vão ver a idade dela, mas nem olharam lá. E daí ela entra e ela faz musculação 4 vezes por semana. Ela faz musculação com o Lu lá na academia. Ela adora, ela tá super, faz 1 ano mais ou menos que ela tá malhando bastante, mas na academia, em teoria, só pode a partir dos 16 anos. Eu também acho muito Pois é. nada a ver isso. E você sabe que nos Estados Unidos, não. A partir dos 10 anos, a criança pode entrar na sala. Tipo assim, não pode ir só. Tem Sim. que ter um responsável acompanhando. Eu acho isso super normal. Uma criança não pode entrar de Coerente. 10, 11, 12, né, Claro. fazer exercícios sozinhos. Mas se você tiver acompanhado dos seus pais ou com um maior que está, não, sou responsável dele, pode. Ah, que Inclusive, você bom. pode pagar para uma pessoa da classe para ele. Então, Um tipo assim, personal, né? Sim, é. E olha a diferença já que eles têm, sabe, de Não, trabalho. isso é muito bom. Eu até não sei se isso é uma regra geral, é a regra da nossa academia, até não fui atrás para saber, mas Não, eu acho que não é como general, mas assim, eu sei que é uma idade mínima na Espanha, porque eu vou muito no Metropolitan também, e eles também me falaram a mesma coisa. Não, Eu não sei se é porque eles querem evitar muito adolescente ou criança dentro do ginásio. Pode E a ser, porque gente- no verão ou nas férias, quando enche assim de adolescente, é terrível. Fala, Não, e a Amanda. E no gente. Brasil, como é? É isso que eu ia dizer. E a gente vê, né, agora fazendo um comparativo Espanha e Estados Unidos, a diferença que isso tem até Olimpíadas, se for ver, né? Como eles têm uma cultura do esporte muito mais forte, que os resultados internacionais em competição deles extrapolam qualquer outra nação, né? Só ficam ali perto de Rússia, enfim, que também tem uma cultura muito orientada para o esporte. Aqui no Brasil, vou também dizer da regra aqui da minha academia, que eu não sei se é geral, é a partir dos 12 anos, também acompanhada, o que eu acho que faz todo sentido, porque Já é melhor, 12 é, anos. se a gente, porque realmente o exercício físico, se mal feito, ele pode vir a ser perigoso. Mas uma coisa que eu acho Atrofiar pode ser perigoso, sim. Exato. Mas uma coisa que eu acho muito, muito legal aqui que eu tô percebendo nos meus filhos, tu perguntou, né? Eu tenho 2 filhos, um de 12, quase 13 agora em abril, e uma de 8, quase 9 agora em maio. Mas eu não me recordo de, na idade dele, principalmente, ter muito interesse por musculação ou por exercício físico. Era uma coisa que eu fazia na academia, na educação física e tal, mas era alguma coisa muito mais, um perfil muito mais, assim, recreativo. E o João Pedro vem me solicitando para fazer musculação. E eu tô achando isso muito engraçado. Até a semana Mas é passada. porque daí ele vê os pais, né? Foi exatamente o que o personal Ele vê falou. os pais, ele vê os pais, ele vê os pais dos amiguinhos, O a exemplo, volta né? dele é o que faz também. E como mudou isso Isso é muito realmente, né? importante. E como mudou, porque as nossas mães não tinham esse hábito. E a gente hoje entende isso Não, como um hábito, tipo, como escovar os dentes, assim, né? Uma coisa que tu saudável. precisa Você fazer na precisa tomar. manutenção da tua saúde. Exatamente. Eu falo assim, uns 10 anos atrás eu ia no gym de raiva, porque ninguém gosta de ir no gym. Pra Continua. emagrecer. Mas depois dos 40, não, depois dos 35, meu amor, a gravidade bate assim na sua porta e fala: Oi, você é sua melhor amiga, assim, assim. Exato. E Não, daí cada você vez tem mais, que. com a idade, cada vez mais é uma escolha consciente, né? Hoje a gente tem, assim, muito mais acesso a esse conhecimento, então a gente também sabe e tem certeza de que isso vai ser benéfico pra gente, né? A gente vê os nossos pais, de repente, já tendo até dificuldade de mobilidade, dependendo da idade e tudo mais, e se tivesse começado a se exercitar com frequência, com consciência, né? Com estratégia e tudo mais, não precisa ser atleta nem nada, óbvio, mas a gente sabe que a gente fica com crédito na saúde, com certeza, né? Isso é super importante, hoje é visto bem diferente. E ainda por cima tem as redes sociais, né? Que querendo ou não também influenciam muito. Virou essa geração jovem aí, tá com uma visão de vida bem diferente da nossa quando nós éramos jovens, né? Dessa idade. Então, Mas acho que também a informação hoje chega mais rápido, né? Todo mundo já sabe que se você aos 60 não puxar um pezinho, aos 80 você não vai conseguir caminhar. Perfeito. Exato. Então, tipo assim, a informação que a gente tem hoje também de que as pernas têm que estar mais forte do corpo, que é o mais importante.
Depois vem o abdômen, espalda, etc. Mas as pernas e o glúteo deveria ser o mais trabalhado, né? Que todo mundo antes Sustentar. era doido trabalhando os braços lá, os peitos, que nem logo. Mas na verdade, o que É. a gente precisa é as pernas. Mas Então, tipo olha só, assim, uma curiosidade, eu acho que a brasileira, diria, a mulher brasileira, eu acho que a gente sempre teve uma preocupação com as pernas e bumbum, né? Muito mais, sem saber que é bom e que é melhor, porque casualmente na minha mas academia, eu falo assim em turma geral, né? Porque quantos sim, a gente não ia na ginásio e via não o faz tio lá com nada. as perninhas assim. Não, os É, homens, o homem é então, os pior. homens é generalizado, né? É só a É, parte de cima. perninha fina. É verdade. Eu trabalho um pouquinho também as pernas, senhor. E olha que assim, né? Tu é só emagrecer um pouquinho, tu perde rapidinho toda a bunda que tu construiu o ano Tudo. inteiro. Você já viu o meme que saiu, tipo assim, a gente come e ganha barriga. Daí a gente para de comer e perde a bunda. Assim fica difícil, né? É tão injusto, meu Deus do céu, como é que pode? Não é legal isso, É né? exatamente isso. É uma Ai, muito coisa assim, bom. ó, que não é justa. Muito, Não é justo muito. pra ninguém, não é justo Não. pra ninguém. Não. Ai, ai. Mas E olha, falando nosso um papo pouco tá mais muito sobre. legal, mas agora. Eu acho que um pouco mais sobre Fala, criação de fala, fala. conteúdo. Criação de conteúdo. Eu, até por, né, qual é o teu viés na criação de conteúdo? Tem alguma coisa do esporte envolvida com isso, já que tu gosta? Ou tu acaba Agora, usando. agora, agora eu acho que eu vou me dedicar um pouco mais à parte de lifestyle, de health, isso, mas porque eu sou muito assim, comparto, eu ia falar, I share. Eu comparto no meu Instagram o que eu estou vivendo no momento. Então, se você entra no meu Instagram, começa lá de quadros, não sei o que, você fala, essa guria é louca. Cada hora tá fazendo uma coisa diferente. Mas, assim, eu sou muito de época. Então, eu estava vivendo na época de modelo, de fazer coisas de TV, então subia bastante coisa. Mas a gente vai vivendo e vai, né, mudando de acordo com etapas da vida, né? A gente vai mudando. E eu no Instagram não mudo, eu sou igual. Eu tô vivendo hoje, não vou mentir no Instagram falando que eu tô fazendo outra coisa. Então, assim, o meu Instagram ele é bem, bem louco. Bem Tem muita fluido, coisa. né? Bem fluido. Representa realmente a É porque eu realidade que tenho tu tá muita gente vivendo. perguntando assim, qual é o teu, como é niche? Qual é o teu niche? Qual é o teu niche? Eu falei assim, meu niche sou eu. E que é, né? É Muito realmente bem. um nicho. Hoje as pessoas elas se interessam para acompanhar o que tu tá vivendo mesmo, né? Com autenticidade e espontaneidade. Que está fazendo, né? Mas a parte de criação de digital, assim, primeiro eu amo marketing digital, é um trabalho muito nômade, que você pode fazer em qualquer parte do mundo. Trabalho vendendo websites, faço criação, tipo assim, consigo montar todo o Instagram para a pessoa, se a pessoa precisar de. Ai, meu Deus meu, tá faltando palavras em português na minha boca A agora, no gente te ajuda, a vocabulário. gente te ajuda, vamos lá. Organização do Instagram, que Do colocar, não sei o layout. quê. Porque cada pessoa às vezes, eu não sei o que postar, não sei o que. Exato. Então eu ajudo muito nisso. A parte de website, desde a criação digital de logo, de formação de plantilha, de criação de website. Então, assim, crio muito website para treinador de basquete, para treinadores em geral. Crio muito website para empresas que necessitam, né? E é uma das coisas que eu interesso muito entrar no mercado brasileiro, porque eu sei que o website no Brasil é muito caro. Já Sim. na Europa não é tão caro, tem um preço bastante acessível, se alguém tiver interesse. Pode fazer DM. Então, tipo assim, mas é verdade. Mas então, assim, eu tenho essa parte, esse background de trás de mim, que eu falo assim, eu posso trabalhar em qualquer lugar, estou feliz. Mas não significa que eu tô satisfeito, que eu não possa fazer alguma coisa extra, entendeu? Fazer alguma coisa a mais. E daí eu vou complementando aí marcas que me enviam coisas e perguntam, quando você posta isso? Ou às Uhum. vezes que eu quero viajar, eu falo assim, vamos fazer uma colaboração com o hotel e essas coisas daí.
pelo número de seguidores, você termina conseguindo fechar alguma coisa, né? Uhum, Também uhum. tem que aproveitar um pouco do mercado e ver o que está oferecendo. Ademais, eu viajo tanto. Hay que aproveitar, né? A gente tem os Claro. paus, aí Tem que tem que fazer as aproveitar. colaborações corretas. Mas eu Claro, não, tu sempre construiu fui. uma marca, né, Kelly? No fim das contas, tu é a tua marca, então tu é uma Pois influencer, tu é é. uma estrategista, então tu tem que, Mas óbvio, depois de... eu não me sinto mais como um influencer, sabe? Se uma Mas, pessoa fala assim, és influencer, não, eu acho que eu sou mais criação de conteúdo ajuda a fazer um upgrade num. Porque, por exemplo, se eu vou agora numa loja e uma pessoa, te dá um desconto, ou te dou isso, não sei o quê, eu não ofereço eu como assim, eu vou postar e você vai ter não sei quantos seguidores, não sei. Não. Eu falei assim, olha, eu posso fazer essas fotos, eu posso fazer esse trabalho digital de fly, de não sei o quê. Eu já ofereço mais coisas, eu ofereço coisas no Google, sabe? De Aham. uhum, pesquisa. uhum. Tu É um prefere trabalho mais a mais de parte de SEO. trás estratégica do que tu Exato. mesma te mostrar e usar tu como marca, assim, tu prefere já Porque estar é uma das fazendo coisas aquela coisa mais estratégica, assim, de trás. que é uma das coisas que eu aprendi e é uma das coisas que vai passar no futuro e já está passando. Tinha muita influência na época, muito, muito, então todo mundo queria, né, influência, não sei o quê. E chega um momento que os influencers já não tem nada mais a oferecer, se não é a cara, a foto. Se você não tiver um brand muito forte, você só é mais uma pessoa vestindo alguma coisa, Sim. Uhum, né? As uhum. pessoas não compram mais essa ideia. E hoje em dia todo mundo tá pagando tanto pra. Eu coloco esse creme aí e diz que o creme é bom. E daí você sabe se o creme é bom ou não, se a pessoa tá sendo paga. Tá Aham, entendendo? aham. Sim. Então, tipo assim, hoje eu desde esse princípio aí, que eu acho que é muito bom para uma pessoa que tá começando, já não tá começando, mas já está estancado, porque tem tanta influência vendendo a mesma coisa, eu daria esse conselho, olha, começa a buscar outra parte de trás, porque o influencer não vai viver para sempre. Hoje você tem 200 mil followers e amanhã você começa a perder, porque é normal, Uhum. é muito normal. As pessoas elas estão muito acostumadas a esse rápido. Então, você deixa de ser interessante, gente, não sei o quê. Ela tá postando a mesma coisa, já não posta tanto, vou parar de seguir. Qualquer coisa eu venho aqui e dou uma olhada. Tipo, aquele follow no follow, sabe? Só vem Sim. pra. Só vem Mas não pra tá fuçar na tua mais. conta, na verdade, só vem pra se Entendeu? mostrar pra ti, pra ver se tu segue de volta ou qualquer coisa Também assim, muito né? isso. Mas Mas faz e parte do você jogo, vê, né? Isso aí é. você vê muitos influencers. Eu segui um rapaz da Alemanha, seguia a do Seida, é outra na Espanha, que tinha milhões de followers e hoje em dia tá perdendo ele. É, E é por isso, é a nova geração. A maioria das pessoas começa a seguir os jovenzinhos que tá vindo. O é, TikTok que abriu com muita força. Então, é, tipo assim, vai muda, sabe? é, E daí você tem que. Como é que eu sobrevivo a esse É. mercado? É Então, que é é. você justamente, tem que ser né? É um inteligente e saber o mercado que você quer. que está amadurecendo, né? Porque é um mercado novo. E como todo mercado que vai amadurecendo, ele vai se reformulando no que é mais eficiente, né? E as marcas antes achavam Eu justamente acho, isso. Que, manda uma roupinha, vai ver uma vez eu e vai acho dar que tudo certo. Eu acho que a palavra bem não seria que tá amadurecendo. Eu acho que ele já foi amadurecido e caiu já da Sim. árvore. Ele tá Já tá saturado. podre. Ele É, tá saturado. Aham. Tem demasiado, sabe? é. Então, se você não for inteligente e não buscar uma coisa extra para oferecer, você é mais um Sim. na praça, sabe? É, Da vida. mas eu acho que é essa realidade que a gente estava falando e que está impactando tudo e todos, né? Não só quem trabalha nas redes sociais, mas quem consome redes sociais. A gente estava falando antes, olha que diferença da geração dos nossos filhos que tem tudo na ponta dos dedos, literalmente. Antigamente a gente marcava um horário para assistir o filme que ia passar no sábado de tarde, tal Eu hora, não lembro sei o quê, disso. papapá. Hoje, assim, não tem nada para assistir. Claro, já assistiu tudo, já mudou do Disney para Netflix, pro Prime, para HBO, para Apple. Tipo, tem 1000 aplicativos. Ainda tem o YouTube, ainda tem a própria internet aberta, tem Pois Instagram, tem é, TikTok. É muita coisa. E é isso muita nos informação. trouxe muita velocidade em todos os mercados, né? Inclusive, obviamente, nas redes sociais representa isso mesmo, uma velocidade, uma coisa que tu tem que estar mudando, melhorando, adaptando o tempo todo numa velocidade muito
muito superior ao que era poucos anos atrás, né? Porque a E gente nos tá trouxe assim, ó, também ai, tô muita cansada. ansiedade, né? Muita ansiedade. E Também, não só muita. falando dos nossos filhos que nasceram nisso, e então para eles é natural essa velocidade, mas até a mim, eu fico pensando, hoje em dia eu era uma pessoa que lia muito. Hoje eu sigo lendo, mas com esforço, porque a leitura é muito mais lenta, né? E antes eu adorava assistir filmes. Agora, às vezes eu quero assistir uma série, porque a série é mais acelerada do que filme. Então, se a gente não tomar cuidado, Você pode passar. a gente vai entrando também nesse looping da velocidade, né? Total, total. Não, agora a gente pode, né, ver Reels mais rápido. Outro dia eu tava vendo, agora me esqueci o nome lá do diretor do Instagram, que tem o dele, que ele vai falando as novas coisas que estão surgindo. E ele disse, agora estamos estudando como acelerar os stories. Porque é isso, tipo, a gente tá querendo acelerar tudo, porque não basta mais os Reels, né? Os stories, as pessoas ficam falando devagar, tu quer acelerar, tu quer acelerar. Aí vem o WhatsApp, tu bota 1.2, 1.52, agora eu olhei o YouTube, tem mais do que duas vezes, tem 2,5, 3, sei lá quantas vezes. Eu disse, gente, o que que Nossa. vai acontecer? Eu, Você às não vezes, escuta, né? Se meu você Deus, coloca para ir tão rápido, como é que você vai prestar é que, atenção no é que você que, está é falando? que depende da velocidade da pessoa. Tem gente que realmente fala muito devagar e tal, né? E a Não. gente, só que o problema, o que que é? Eu, às vezes, me esforço para não botar no acelerador em algumas coisas, porque é exatamente isso que a Fábio falou. Acaba que a gente vive nessa aceleração e eu acho que tudo isso vai contribuindo realmente para a gente até ficar mais ansioso, porque a gente quer tudo para ontem, a gente quer para agora. Aí tá demorando muito, meu Deus do céu, blá, blá, blá. E a gente, sem querer, a gente fica muito ansioso mesmo, porque tu fica nessa aceleração, essa coisa excessiva realmente, que é desnecessário, que a gente não tá adaptado mesmo a essa velocidade, né? Mas enfim, isso é um papo longo que a gente pode ficar aqui falando horas, né? Mas olha só, a gente, quando tá chegando no final, a gente sempre pega o nosso chimarrão, como tu viu, porque o nosso podcast se Aham. chama Mate Papo, porque nós estamos com o mate. E daí a gente sempre diz, e agora vamos para o último mate, que é como se estivéssemos terminando o nosso papo, nossa roda de chimarrão. E daí eu queria te perguntar, Kelly, se tu tem alguma frase inspiradora, alguma mensagem que tu queira deixar para os nossos seguidores, nossos ouvintes, para a gente finalizar então esse nosso papo, que foi muito legal até agora, um monte Se de tu coisa quiser misturada, mas é isso compartilhar aí, os vida teus real. planos de futuro, planos profissionais, onde a gente te acha. Então, vamos começar primeiro pelos planos futuros, falar bem rapidinho. É uma coisa que eu fiz meu podcast também, acho que você tinha visto, né, Ju? Tá no YouTube também, tá no Spotify também, no Apple. E era sempre com entrevista, foi no podcast feito em Barcelona, que o estúdio também é de um brasileiro super legal, ele. E daí eu deixei de fazer porque a gente mudou dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos os estúdios lá é outra coisa, mas também outro preço. E eu falei, e também nos Estados Unidos não tinha muita gente para me chamar e conversar, né? Eu falei assim, vamos dar uma pausa aqui. Minha ideia era, quando eu viesse no verão, voltava a gravar, mas também não foi. E agora com a vivência essa com meus filhos de nutrição, ter feito o curso de nutrição, eu tenho isso de começar a fazer o podcast, que seguramente já vai ser muito pronto, e compartilhar uma história assim minha, porque eu comecei ele, de comida rápida, mais Aham. Letícia, assim, não Ah, mais de 30 legal. minutos na cozinha, e o que comer antes de partir, o que comer pela manhã quando acorda, sabe? Comidas mais direcionadas a adolescentes que estão começando, ou a pessoas que não têm tempo de ficar na cozinha mesmo, mas querem se alimentar, entendeu? Aham, que legal. Então, é uma cozinha mais saudável, mas também rápida, não é de ficar lá picando 1 hora, não sei o que, não. É tipo assim, Precisa. vamos Sim. aprender a fazer diferentes, sim. Então, isso é uma das coisas que eu quero muito já dar início, já subir posters, mas vai ser uma coisa assim, já sabe, né? Edição, não sei o quê, corte, tudo, Sim. preparação. E, nossa, tinha uma frase que eu tinha escutado outro dia. Eu falo muito isso para os meus filhos. Se uma pessoa fala
mal de você, tipo assim, nossa, tá jogando ruim, não sei o quê, não escute. Continue trabalhando. Se uma pessoa vem falar para você, nossa, você está fazendo incrível, maravilhoso, não escute, continue trabalhando. Ao final, as duas coisas vai criar a mesma reação, para bem ou para mal. A boa que pode te parar, porque você acha que já chegou, e a ruim que pode te parar porque você pensa que você não vai chegar nunca. Então é sempre ignorar. E acho que na vida, a gente tem que ignorar. Tanto o positivo é bom escutar, mas tem que ignorar, porque você tem que continuar trabalhando, sabe? Teu objetivo é mais lá em cima, o caminho é duro, e continuar trabalhando. E tudo na vida passa, é que ter com tranquilidade. É uma frase que eu escutei de uma psicóloga brasileira. Ela fala, sai muito vídeos dela, depois eu te envio para você ver. Tudo na vida passa, então tranquilo. Isso eu escutei quando a gente estava passando por esse momento difícil nos Estados Unidos. Tava com meu coração doendo, muito apressurado, assim. E o que não passa, o tempo leva. O tempo leva. É um bom O tempo é o melhor remédio, dizem, né? Mas então, assim, a mensagem, tipo, de não escutar os ruídos externos mesmo, focar. Não escutar os ruídos externos e deixar que o tempo leve. Ótimo. Não tome tudo com a razão. Sim, muito legal. É isso aí mesmo. Foco, né? O que tu mais fez quando tu chegou aqui em Barcelona, realmente, agora é só continuando. Muito legal. Ai, gente, muito obrigada. Imagina. Foi legal. Foi, né? Foi um papo leve. Foi um prazer, Fábio e a Ju. Nossa, a gente tem que fazer um outro. Vamos. Um dia a gente vai fazer, porque a Ju é muito boa de empreendimento também. Exato. Obrigada. Sim, a gente já se encontrou em várias fases aqui em Barcelona, de vários empreendedorismos diferentes, mas isso, ó, próximo podcast, papo do próximo podcast. Mas foi muito legal, né? Isso aí, a gente quer usar essa plataforma realmente para inspirar outras mulheres, e tu, uma super inspiração de vários momentos diferentes, né? Obrigada, que eu acho que isso também. é muito legal. E muito obrigada por ter aceitado nosso convite, e espero que a gente possa realmente fazer um novo aí no futuro, quem sabe falando de outras coisas. E quero saber desse podcast que se tu vier aqui para Barcelona, eu quero participar também. Claro, vamos cozinhar alguma coisa assim bem nutriente, não açúcar. Olha! Eu sei que você é vegana, né? Já temos outra trajetória aí, olha, já podemos, inclusive, não sou mais vegana, não sou mais vegetariana. Não faço nada, mas a gente faz alguma coisa junto em 30 minutos. Com certeza, com certeza. Obrigada, querida. Então, obrigada até a próxima. Sucesso, então, no teu próximo projeto. Vamos colocar todos os detalhes, pessoal, daquele aqui embaixo. Vocês vão achar o Instagram dela, todos os detalhes dela para segui-la. E até a próxima, né, mana? Até a próxima. Obrigada também, meu nome é Kaylee. E vamos ter mais conteúdos, com certeza, para gravar outros podcasts.